Olá, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero começar esse programa mostrando para você a história de uma pessoa que venceu a depressão, essa doença considerada a doença do século, que tem levado à destruição muitas pessoas. Acompanhe agora essa história e daqui a pouco eu voltarei mostrando para você um segredo. À luz da palavra de Deus, eu vou mostrar para você o que essa imagem agora que você vê ao vídeo, pode colocar em tela cheia, por favor. O que essa imagem tem a ver com a sua vida? O que essa imagem aí, esse grão de mostarda, a menor semente que existe, o que ela tem a ver com você? Nós vamos mostrar até o final desse programa, vamos revelar para você o segredo. Sim, é possível você vencer essa luta que você tem enfrentado. Acompanhe agora esse testemunho e já voltamos. Era tanto sofrimento na minha vida que a solução veio de onde eu menos esperava. A depressão começou na minha vida, na minha juventude. As pessoas me viam diferente, a família me desprezava e aquilo foi entrando na minha cabeça. Aí eu comecei a me sentir já vazia, aonde eu não conseguia, às vezes, nem dormir. Então, eu trabalhava e, em vez de vir para casa, eu ia para as noitadas, né? E ficava lá com os meus amigos, dava risada, ficava a noite inteira na rua, não tinha hora para chegar, bebia, ficava com um, ficava com o outro. Na hora, o vazio preenchia. Mas quando chegava o momento de eu ir voltar para casa, aí começava tudo de novo. Era muita dor, mas dor na alma, dentro de mim. Os problemas que eu passava lá fora, às vezes, passava pela minha cabeça que era culpa dos outros, das outras pessoas, da minha mãe, dos meus amigos, lá de casa, de todo mundo. Mas nunca era minha culpa. E foi se agravando, piorando a situação, aonde eu comecei a me envolver com uma pessoa. No começo ela me dava de tudo, me levava para passear, para jantar fora, em vários lugares. E eu comecei a me apegar a ela. E aquele vazio eu achei que tinha saído. E não. Aonde foi que eu descobri que a pessoa era casada. Estava me enganando, me iludindo. E aí eu comecei a passar por uma situação muito difícil, porque começou a me machucar, né? Eu sentia aqui dentro que eu estava sendo atraída, sendo que eu era a amante. Aí eu fiquei desempregada, fiquei sem a pessoa que eu queria do meu lado, e foi então que eu me vi no fundo do poço. E foi onde uma madrugada eu, sentada lá no sofá da sala, e eu comecei a chorar e eu falava: meu Deus, por que o senhor está fazendo tudo isso comigo? O que o senhor quer de mim? Porque eu não aguento mais esse vazio dentro de mim. Eu ia nas missas, tomava a hóstia, tudo direitinho, ia de quarta-feira, rezava o terço. Até em cartomante eu cheguei aí, eu me benzia para tirar aquele peso que estava dentro de mim e, ao mesmo tempo, aquele vazio que eu sentia para sair também. E nada resolvia, nada resolvia. Aonde, naquela madrugada que eu chorei tanto, às 3 horas da manhã, eu cobrei de Deus e culpei Deus, e Deus me fez lembrar de uma benzedeira, a Dona Luísa. Aí foi, no outro dia eu peguei e fui, nem dormi mesmo,
Eu acordei, esperei dar umas 10 horas da manhã para ir na casa da pessoa, né. Aí eu fui onde eu cheguei lá na casa da dona Luísa, aí eu falei: "Dona Luísa, tudo bom com a senhora? Eu queria saber se a senhora podia me benzer, que eu estou muito ruim, muito mal, muito pesada". E ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: "Presta atenção, Simone, eu não faço mais isso. Hoje eu busco ajuda na Igreja Universal do Reino de Deus. Você conhece lá? Você já foi lá?" Eu falei: "Não, dona Luísa, eu nunca ouvi falar nessa igreja". Aí ela falou: "Então, eu não faço mais isso, mas eu posso fazer uma oração por você e te convido para você ir lá comigo". Ela disse que quando eu colocasse a planta dos meus pés na Igreja Universal, Deus ia transformar a minha vida. E o interessante é que eu notei na dona Luísa, logo que ela abriu a porta, eu vi algo diferente nela, no semblante dela, e aquela oração me deu força para chegar até a igreja. E o interessante é que naquele primeiro dia que eu coloquei a planta dos meus pés ali, eu já senti uma diferença na minha vida. O peso saiu no mesmo dia. Eu gostei, fiquei feliz aquele dia, consegui dormir quando eu cheguei em casa. A minha vida começou a mudar. Aí eu vi esperança. E foi nas reuniões que eu descobri que Deus nunca tinha se esquecido de mim, que eu nunca fui rejeitada por Ele, que eu rejeitava Ele. Aí Deus foi me livrando de tudo que eu que eu estava passando, da depressão, do sofrimento, do vazio. E eu fui querendo mais, cada vez mais conhecer mais desse Deus tão grande. Com o passar do tempo, eu ouvia as pessoas da igreja falar do Espírito Santo. Aí eu me batizei nas águas e foi numa quarta-feira onde teve a busca do Espírito Santo que eu tanto desejava, buscava de todo o meu coração, e Deus foi falando comigo naquele momento, o pastor buscando, todo mundo buscando, e eu falei: "Meu Deus, eu quero o teu Espírito, revela a tua face para mim". Foi quando Deus desceu o Espírito dele e eu recebi aquela paz, uma alegria muito grande que não tem nem como explicar. E eu comecei a ter a força de Deus dentro de mim, não só do lado de fora, Ele me ajudando, me abençoando, abrindo meus caminhos, me dando as bênçãos sem medidas. Não, eu tinha o abençoador dentro de mim. Até hoje eu vivo e sobrevivo com Ele. Em qualquer situação que eu passo, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, Deus ele está ali comigo, do meu lado. E hoje não falta nada, nada. Deus me deu uma família no decorrer dos anos, meu esposo, 3 filhas, a gente comprou um apartamento do lado da catedral onde a gente frequenta, a gente tem o nosso automóvel, não é nada nosso, né, a gente sabe que é tudo emprestado, porque a gente não vai levar nada daqui, a gente só vai levar a nossa alma. Quem diria que a dona Luísa benzedeira ia me apresentar um Deus tão grande, que eu conheci aqui na Igreja Universal e transformou a minha vida. Tudo que você tem que fazer é usar a sua fé. Tudo que você tem que fazer. Veja aqui essa imagem. Está vendo aqui essa imagem? Aqui ao fundo. É uma sementinha. Uma semente pequenininha. Mas essa semente, ela tem um símbolo muito importante, muito forte na sua vida. Pode impactar teu futuro. Pode impactar tua família. O que você não pode fazer é continuar sofrendo. É achar que isso é normal. O marido ir embora de casa é normal. O filho começar a usar drogas é normal. Os vícios dominando a sua vida. Nesse momento o mundo está em festa. Mas uma festa que, infelizmente, eles vão chorar. Eles vão se lamentar.
na quarta-feira de cinzas. Enquanto isso, nós vamos estar vivendo uma semana toda especial, uma semana de festa. Eu queria que você acompanhasse agora uma matéria que fala sobre o carnaval. Sim, carnaval é uma festa espiritual. E muitos são os males que têm trabalhado para destruir famílias, casamentos, para ceifar vidas. Há poucos dias do carnaval, vamos entender o que realmente está por trás de toda essa folia. Será mesmo que o carnaval se trata apenas de um costume cultural? Seria apenas uma festa da carne? Diversas falas de pessoas envolvidas com a maior festa popular do mundo mostram que o carnaval é muito mais espiritual do que a maioria acredita. Os mais velhos dizem pra gente que ali começa o ponto, ali começa a cantar os mortos. Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele começo. Quando a porta-bandeira gira a sua bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então aquela parte de esquenta, aquilo é uma invocação de quem fundou aqueles quilombos. O Carnaval 2025 mal chegou e as manchetes já assustam. Homem morre após receber descarga elétrica em trio no pré-carnaval de Goiânia. Adolescente morre e 3 pessoas ficam feridas após tiroteio durante uma festa de pré-carnaval em João Pessoa. Polícia encontra casa cheia de drogas preparadas para distribuição no carnaval em Santo André. Musa da escola de samba Boa Vista infarta e morre horas após desfilar no Espírito Santo. A data, que vem de alegria e liberdade, também preocupa pelas tragédias recorrentes. No carnaval, é comum estar exposto à violência nos blocos de rua, que algumas vezes levam a tragédias. Os crimes de abuso sexual crescem a cada ano. O aumento do tráfico de drogas também preocupa a segurança pública. Sem contar nos roubos e furtos, que deixam muitos foliões no prejuízo. Mas, por quê? O que traria tantas coisas ruins nesta época do ano? Seria apenas uma coincidência? É tido esse momento pela espiritualidade como um momento onde a pessoa precisa ter uma proteção espiritual mais aumentada, porque o carnaval, por conta desses excessos que as pessoas cometem, acaba que abrindo portais para energias mais densas que podem afetar a nossa vida. E aí surge essa tese, né, de que essa energia, essa vibração vai atrair espíritos mais rebaixados e fazer com que a gente seja mais suscetível a esses espíritos rebaixados. Ok, essa energia mais densa, essa vibração mais baixa, ela fica aqui pairando no nosso plano. Em 2025, o pré-carnaval já fez muitas vítimas. Este jovem, infelizmente, não sobreviveu ao que seria um momento de diversão. Há poucos dias, Vinícius, de 18 anos, foi aproveitar o famoso pré-carnaval em São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo. Ele avisou a mãe que voltaria no dia seguinte para casa, mas nunca mais voltou. 4 dias depois, o corpo do jovem foi encontrado no rio com sinais de violência. Segundo testemunhas, uma briga que começou no meio da folia teria sido o começo da confusão que terminou com a morte de Vinícius. Para a mãe, o que restou do carnaval foi o trauma de uma dor imensurável. Era a pessoa que eu amava muito na vida, que eu mais amo na vida. E que eu só quero meu filho de volta, eu quero que a justiça seja feita, eu quero entender o que está acontecendo. Eu só quero respostas, eu quero entender quem foi que fez isso com meu filho. Um lado obscuro de uma festa aparentemente de cores, fantasias, mas de muitos significados. Não seria apenas uma folia. Se engana quem acredita que o carnaval é somente uma festa da carne.
A origem da celebração revela que ela é muito mais espiritual. Quem olhava para mim não sabia como eu era por dentro. É como aquele ditado: por fora era uma bela viola, mas por dentro era um pão bolorento. Quando meu pai veio a falecer, a minha mãe nos reuniu, eu e meus irmãos, e nos disse que nós deveríamos estudar e trabalhar para ser alguém na vida. Comecei a trabalhar de dia, estudar à noite, em meio de muitas dificuldades. Às vezes eu ia dormindo até a faculdade de ônibus, que era longe, pelo caminho. Não tinha muitas vezes dinheiro para comer um lanche, até que eu me formei em comunicação social, como relações públicas. Comecei a crescer, trabalhei em grandes empresas e mesmo assim eu continuava investindo porque eu queria ser uma profissional diferenciada e eu sempre me destacava entre os primeiros 3 lugares. Muitas vezes em primeiro lugar, onde eu ganhei premiações, troféus, viagens, eu ganhei joias, jantares. E de tanto eu buscar a excelência, eu acabei encontrando a decadência. Eu comecei a perceber dentro de mim uma tristeza profunda, uma tristeza que consumia a minha alma. Inclusive, eu tinha uma compulsividade de compras de roupas e sapatos. Quando uma amiga me ligava, nossa, aquilo parecia uma euforia dentro de mim. Eu queria muito aquilo, porque eu precisava suprir aquele vazio com alguma coisa, substituir. Então eu ia lá, enquanto eu estava ali comprando, gastando sapatos, roupas, sacolas e sacolas, aquilo me fazia muito bem. Só que quando eu chegava em casa, que eu olhava tudo aquilo, eu não achava nada. O vazio, a tristeza, a angústia, tudo voltava. E as pessoas falavam: você está muito cansado, você está muito estressado, você precisa viajar. Então eu começava a viajar, finais de semana, comecei a buscar em esportes radicais. Tudo que me trazia muita adrenalina, eu buscava, eu investia, eu ia fundo. Mas eu percebia que não dava resultado, mudava. Aí busquei na yoga, busquei no tarô, porque eu falei: por que isso está acontecendo? Eu pensava. Na área física, por exemplo, eu tinha muita dor de cabeça. Dor de cabeça assim que eu tinha que entrar num quarto escuro para dormir, porque quando eu dormia eu não sentia nada, eu dormia, né? Então eu comecei a me sentir antissocial. Depois começou a atingir o meu coração, né? Eu percebi que tinha 2 mãos, pareciam 2 mãos apertando o meu coração a ponto de explodir, sair pela boca. Aí eu fui até o cardiologista e fiz uma bateria de exames, não constatou absolutamente nada. E ele disse para mim: Dona Áurea, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, porque o seu problema é de ordem emocional. Eu bati em várias portas. Eu joguei búzios, eu participei de mesa branca. Quando eu saía daqueles lugares, eu ficava pior ainda do que eu entrava, que chegava a doer a minha alma, chorava de dor na alma. Então, eu tinha uma diarista e ela me trazia um copo d'água, que ela me via naquela situação, ela vinha toda amável, me trazia um copo de água e perguntava para mim se eu aceitaria uma oração. Eu não conseguia nem falar em meio de tantos choros, tanto soluço, só sinalizava com a cabeça que sim. Então ela fazia uma oração e eu me sentia melhor. Aí nós começávamos a conversar e ela falava do amor de Jesus. Junto com aquela oração, ela me dava o jornal Folha Universal. Ali tinha vários testemunhos, vários relatos de transformação de vida. E um que me chamou muito minha atenção foi de um pai de santo. Nesse testemunho eu lia várias vezes, porque eu lembrava do meu pai, que era pai de encosto. Eu lia aquele testemunho e eu ficava me questionando como que ele conseguiu, como que poderia mudar daquela forma, né?
Mas um dia eu aceitei o convite e vim para visitar a Igreja Universal. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui muito bem recepcionada pelo corpo de obreiros. Eles pareciam anjos me conduzindo ao meu assento. Sabe por quê? Quando a pessoa está nessa depressão, nesse fundo de poço, quando você vê um carinho, uma pessoa que nunca te viu, te dá um pouco de atenção, ali eu me senti acolhida. E me recordo de uma pregação de Hebreus 4, versículo 12, que justamente fala isso. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, que a pessoa, quando ouve a palavra, ativa a fé da pessoa. Eu desejei imensuravelmente entrar na Bíblia e fui mudando, fui percebendo. Jesus foi me mostrando, e um dia ele me mostrou, na minha casa eu tinha muitas bebidas importadas, tinham várias bebidas, uísques, licores italianos, vinhos californianos, tinha até uma bebida com umas partículas de ouro. Aí eu peguei tudo aquilo e despejei na privada e dei descarga. E as pessoas que olharam para mim fazendo aquilo, falou que eu estava louca. Aí eu falei, louca era a minha vida que eu tinha antes. Agora, eu queria deixar explícito para o Senhor Jesus que eu queria Ele, só Ele para mim. A minha vida ali, eu queria deixar claro para Ele que eu queria me inserir no reino dEle. Eu acordava de madrugada, num frio, eu lembro que estava um frio, para não fazer barulho no quarto, eu ia para o banheiro com cobertor e buscava o Espírito Santo. Todo momento na minha vida eu estava pensando nele, eu estava dirigindo, estava na balsa, pensava no Espírito Santo, eu quero ser batizada, eu quero o Senhor dentro de mim, eu preciso do Senhor, sem o Senhor eu não vou conseguir suportar. Foi quando eu percebi uma alegria tão grande, uma vontade de gritar para todo mundo que Deus existia. O batismo com o Espírito Santo é a maior dádiva que o ser humano pode receber, que é o próprio Deus dentro de si, é a plenitude de Deus dentro de si. No lugar daquela depressão, de toda aquela angústia, hoje eu tenho vida. Ele restituiu minha vida, restituiu os meus planos, meus projetos. Hoje ele me dá equilíbrio. Eu tenho equilíbrio em tudo que eu vou fazer. Eu sei que eu nunca estou sozinha, porque em todos os momentos das minhas dificuldades, eu sei que ele está comigo, que eu posso contar, que eu posso falar com ele e logo vem a resposta. As dificuldades da vida, as rebordosas, é inerente ao homem. Mas quando você tem o Espírito Santo, nada. Hoje eu não preciso ficar querendo ter primeiro lugar, porque o primeiro na minha vida é o Espírito Santo. Antigamente eu ficava correndo atrás de ser a primeira, ganhar troféus, de ser a melhor. Tudo isso, como está na palavra, é vaidade. Mas Deus dentro de si é a maravilha que qualquer ser humano pode ter. E para você que se identificou com o meu testemunho, eu afirmo para você que tem solução sim. A solução é Jesus. E eu faço um convite para você. Venha e participe de uma reunião, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor Jesus, o Espírito Santo me transformou, vai fazer o mesmo com você. Muito bem, chegou o momento de revelar para você o que essa semente tem a ver com a sua vida. Preste bem atenção. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Em um outro texto, quando ele fala do grão de mostarda, ele também diz que a nossa fé
se ela for como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, olha o tamanho desse grão de mostarda. Olha aqui, pequenininho. Eu pergunto para você, a sua fé é maior do que isso? Eu tenho certeza que é. Eu creio que a tua fé é bem maior. E ainda que você diga que não tem mais fé, que a sua fé acabou, que você está sem forças, que você está perdido, que você está desorientado, que você quer dar cabo da sua própria vida, não faça isso. Não desista. Sabe por quê? Porque a fé tem poder de mudar tudo. E a sua fé pode mudar a situação que você está vivendo. Agora, eu vou colocar o resultado, a definição dessa mensagem para você. Veja essa imagem aí. Olha só. A Bíblia fala que se a tua fé for como uma mostarda, o tamanho da mostarda, o grãozinho, você vai vencer tudo. Tudo será possível para você. Tudo. A semente da mostarda, ela é o menor grão que tem. Mas quando cresce, se torna a maior das hortaliças. Se torna uma árvore. Seus ramos se estendem, seus galhos se estendem. A fé, por menor que seja, ela tem poder de trazer grandes resultados. Lute, não desista. Não se entregue a esse problema. Eu estendo a minha mão e abençoo você. E determino que pela sua fé, você que está aí nesse hospital, você que está aí no presídio, você que me acompanha na rede social, você que me acompanha nesse momento da sua casa, está com depressão, com uma dor, tenha a sua fé despertada. E por menor que ela seja, use sua fé, porque a sua vida vai mudar. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu consagro esse copo com água. E quando você beber, receba a saúde. Beba com fé. Graças a Deus. Vamos estar na Rua Padre Chagas, 3.536, nesse domingo, em especial, às 9 horas da manhã, como também todos os dias, aqui na Igreja Universal de Guarapuava. Você que me acompanha em Umuarama, você que me acompanha em uma das cidades aqui circunvizinhas, e em uma universal mais próxima da sua casa. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui com a nossa participação e estaremos de volta na segunda-feira, nesse mesmo programa e nesse mesmo horário. Muita luz, muita paz e até lá. Entre as portas de Jerusalém, existe uma que se destaca, por ser muito diferente de todas as outras. A quarta porta. Ela é chamada de Porta Nova. Mas por que ela tem este nome? Ela é nova porque não fazia parte da muralha original e foi aberta no final do século XIX. Uma porta que não existia na época de Jerusalém. E por que eles abriram essa porta aqui? Esta porta guarda uma revelação sobre a sua vida e uma grande lição, que você vai entender neste domingo, 2 de março, na continuação da bênção das 7 portas de Jerusalém, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.